Mensagem número 67, a melhor medida, baseada numa epístola de Paulo a Tiago, capítulo 1, versículo 4, onde ele diz: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E Emmanuel comenta: mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão cada dia. Mais que os micróbios patogênicos a te assaltarem os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-lhe as fibras da alma. Levantas-te cada manhã, muita vez, com as lutas da véspera, e antes que se te reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensivos. Prestas longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente, contudo, mal terminas o arrazoado afetuoso, há quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno. Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres. Todavia, quando te julgas a cavaleiro de toda crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Entretanto, à frente de toda dificuldade, não te lastimes nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra que te possas arrepender. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente à luz. Esquecido, usa a paciência e ajuda sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores, arrima-te à paciência. Em todo embaraço, espera com paciência. Todo progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência e onde estejas, farás sempre o melhor. Interessante essa conclusão, né? Porque se queremos fazer sempre o melhor, nossa grande aliada vai ser a paciência. Porque a paciência, ela significa a gente saber trabalhar com o tempo, né? Não só a nossa habilidade em esperar os resultados, né? Ou em saber esperar os resultados, como também nossa habilidade em estar presente no momento em que a gente está atuando. Por quê? Porque se a gente se impacienta, a gente se ausenta do momento. A impaciência significa assim, poxa, eu queria que as coisas fossem de uma forma diferente, e elas estão sendo desse jeito. Isso é ausência, né? Eu estou negando o presente, né? Então, o que Emmanuel está explicando aqui a partir da epístola de Paulo é exatamente isso, né? É que se nós quisermos ter bons resultados das nossas boas ações, a primeira coisa é não termos apego ao resultado. É estarmos envolvidos na ação do momento, sem preocupação com o resultado, porque o resultado vai ser uma consequência natural, né? Por isso que ele inclusive diz no final que todo o progresso humano ele decorre da paciência divina. Por quê? Porque Deus sabe que as coisas acontecerão naturalmente. A lei do progresso é uma lei que está aí, ela está em ação o tempo inteiro. Então, não havendo esse apego ao resultado, a nossa mente se aquieta e nós, ao invés de ficarmos esperando o resultado, gastando a nossa energia numa projeção para o futuro, nós colocamos nossa energia todinha na ação presente. Daí o porquê que a paciência vai se tornar o nosso aliado, né? E aqui, no caso da mensagem de hoje, Emmanuel vai citando vários exemplos onde aparentemente, se a gente fizer uma análise superficial da realidade, parece que as coisas estão dando errado, né? Porque percebam que quando ele diz aqui que a gente prestamos longas explicações
a benefício da tranquilidade ambiente. Contudo, mal terminamos o nosso arrazoado afetuoso, há quem malsine a palavra complicando as questões em torno. Ou seja, a gente está ali acalmando todo o ambiente, trazendo palavras de benevolência, de tolerância, e aparece alguém que faz exatamente o contrário. Então, se a gente não tiver essa visão paciente, o que acontece? Nós vamos achar, nós vamos duvidar da lei de causa e efeito, ou seja, a nossa fé vai por terra, porque nós vamos dizer assim, ó, tá vendo? Não adianta nada, eu estou plantando sementes de bem e estou colhendo isso. Mas por quê? Porque a nossa visão ficou imediatista, né? A gente quer o resultado naquele momento, né? Ao invés de nos entregarmos ao momento, que é completamente diferente, né? Mergulhar no momento, né? Se deixar impregnar pelo momento, né? Significa o quê? A gente saber fazer a leitura exata do que está acontecendo e ter a capacidade, inclusive, de praticar a sabedoria da igualdade, que é se colocar no lugar do outro e operar a partir dali, né? É o princípio, inclusive, de um tema que está sendo muito debatido hoje, que se chama comunicação não violenta, né? O autor que defende essa perspectiva da comunicação não violenta, ele diz que nós precisamos ter essa capacidade de, estando presentes no momento, observar o que está acontecendo e entender qual é o sentimento da pessoa que está por detrás das suas próprias reações, né? Por que ela está daquela forma? Por que ela está se sentindo daquele jeito, né? E ao mesmo tempo, também, né, nessa mesma defesa do princípio da comunicação não violenta, ele ainda diz, o autor, que todos nós somos naturalmente compassivos. Olha que interessante, né? Significa o quê? Significa que quando alguém está tendo comportamentos cruéis, violentos ou desumanos, é porque ele está com algum problema, porque ele se afastou da sua verdadeira natureza, né? Então a paciência, ela brota também desse olhar, né? Da gente saber olhar para o outro não como alguém mau, mas como alguém que naquele momento está com algum tipo de perturbação. Foi assim que Jesus olhou para todos à sua volta, né? Todos que entraram em contato com Jesus, ele jamais julgou, ele nunca julgou, né? Porque ele sabia, como espírito iluminado que era, que a vida não é um tribunal, né? A vida é um processo de evolução, onde cada um tem uma história, né? Cada um tem uma forma de se manifestar no mundo, e baseado nessa história, cada um tem suas marcas mentais, cada um tem suas aflições, cada um tem seus traumas, cada um tem seus sofrimentos, né? Mas esses traumas, esses sofrimentos e essas marcas mentais não são a essência dos seres. A essência dos seres é sabedoria e compaixão, é bondade amorosa, né? Então, quando a gente tem essa visão, a paciência brota naturalmente, porque nós sabemos que a natureza daquela pessoa está ali com um potencial forte para brotar. Basta que aquilo seja cultivado. Agora, para que aquilo seja cultivado, é preciso que seres pacientes saibam atuar, né, junto àqueles que porventura estejam manifestando desequilíbrios, né? Tem um livro chamado Monge e o Executivo, onde o autor, definindo as oito características do amor, uma delas ele fala que é a paciência, né? E ele define a paciência como ter autocontrole diante da adversidade. Ter autocontrole diante da adversidade, olha só. Ou seja, não me desequilibro diante de uma situação adversa. Vocês viram que o que Emmanuel fez aqui foi o quê? Listar várias situações adversas, né? Várias situações onde aparentemente nós estamos plantando sementes do bem e colhendo ingratidão, né, intolerância e coisas dessa natureza, né? Mas aí, nós como estudantes do Evangelho, nós temos o exemplo de Jesus, né, que não apenas pregou o bem e a tolerância, mas exercitou isso durante toda a sua vida, né? Mostrou como que isso realmente funciona. Ele foi paciente inclusive com os próprios discípulos, né? Os discípulos, num primeiro momento, deram bastante trabalho para Jesus, né? Com a sua incompreensão, com a sua falta de visão ampla, né, do que estava acontecendo, né? Toda hora eles iam lá, mas mestre, como assim? Mas mestre, por que você fez isso? Mas mestre, eles não entendiam. E Jesus pacientemente se sentava e explicava para eles, ou pacientemente esperava que o tempo passasse e para que ele pudesse então
num momento mais propício, dar uma explicação, né, fazer um esclarecimento. Né? A gente percebe que a paciência é a base da própria educação. Né? Quando a gente vai educar, por exemplo, uma criança, né, o que a gente faz? A gente vai dando a ela os elementos apropriados a cada etapa da vida escolar dela. Né? Ou mesmo que não seja da vida escolar, da vida como um todo, porque a criança não é educada só na escola, né? É educada em todo o ambiente social com o qual ela convive. Mas a gente, por exemplo, não cobra dela que no jardim de infância ela dê respostas correspondentes ao ensino fundamental 1, nem que ela dê respostas correspondentes ao ensino fundamental 2 no ensino fundamental 1 e assim por diante. Né? A gente tem a paciência, por quê? Porque nós sabemos que aquela criança tem o potencial para aprender, mas dentro de um processo que tem o seu tempo. Né? O grande problema hoje da nossa sociedade é que, como nós estamos numa sociedade muito tecnológica e muito industrializada, a gente perdeu muito o contato com os movimentos naturais do mundo. Né? Porque antigamente a pessoa queria comer tomate, ela tinha que esperar a época assim do tomate, né? Ela queria comer, sei lá, qualquer coisa, ela sabia, bom, essa é a estação de tal coisa, essa é a estação de tal coisa, e ela tinha que plantar, ela tinha que colher. Hoje a gente vai no supermercado, olha para a prateleira e está tudo ali, é só pegar. Então nós perdemos a noção de que as coisas têm um tempo. Elas nascem, se desenvolvem, amadurecem, né? E depois até se dissolvem. Perdemos isso. Parece que está tudo disponível o tempo todo. E isso é ruim para nós. Né? Porque a gente se desarmoniza com o movimento natural das coisas, que é o movimento do universo em última instância. Né? Antigamente, a astrologia tinha uma importância muito grande nas civilizações antigas, que eram civilizações que tinham esse contato direto com o movimento do planeta e, consequentemente, com o movimento dos astros. Né? Então, eles procuravam olhar para isso e entender como é que acontecia essa influência entre planetas, né, entre planetas e estrelas, né, e assim por diante. Então, baseado nisso, faziam previsões, né, mas não é que fossem previsões, é que eles observavam o movimento, né, para onde é que estava indo, falavam, em tal época vai chegar em tal lugar, a situação aqui vai estar desse jeito. Né. Hoje, o que existe em relação à astrologia? Um grande desprezo, porque nós perdemos esse contato. Então parece que tudo aquilo é uma superstição, quando na verdade não é. Né? Como o universo está em movimento, cada dia o planeta amanhece com uma energia diferente. Né? E a gente ri, a nossa sociedade contemporânea, ela ri quando alguém fala assim, hoje, sei lá, Saturno está alinhado com Netuno. Mas e daí? Não, tem alguma influência, mas esse conhecimento se perdeu, porque passou a ser desvalorizado. Então hoje, quando Emmanuel nos traz essa mensagem, a melhor medida, talvez a gente pudesse resumir dessa forma, né? Que a melhor medida é nós nos harmonizarmos com o movimento natural das coisas. Porque se nós nos harmonizarmos com esse movimento natural das coisas, a paciência vai brotar como uma qualidade natural. Eu estou fluindo. Né? A gente traz muito aqui o exemplo do surfista, né? Imagina, o surfista, quando ele fica impaciente, o que acontece? Ele se arrebenta todo, porque se ele não seguir o ritmo da onda, né? Quanto maior for a onda, né? Quanto maior for a energia disponível, mais ele vai se quebrar se ele não seguir o seu ritmo. Né? Então, esse é um dos motivos porque a vida não disponibiliza para nós mais poderes, né? Nesse nível evolutivo em que nós estamos, porque a gente ainda não sabe surfar a onda. Então, se a gente tiver energia demais disponível, a gente pode se quebrar. Há muitos exemplos disso, de pessoas que detêm poderes psíquicos, poderes paranormais e geram um karma negativo muito pesado por causa disso, porque ainda não tem essa melhor medida, ainda não tem essa paciência, se acham mais do que são, não entendem em que lugar do caminho estão. Né? Então a chave para a evolução espiritual é, sem dúvida, essa paciência perfeita de que nos fala Paulo aqui na epístola.